Nesses dias, em novembro ali, eu comecei a fazer um treinamento com o professor Lúcio, e ele fala sobre a dinâmica do ser humano, e como cientista, ele fala algumas coisas curiosas. Estou no meio de um processo de treinamento com ele, e num dado momento ele fala o seguinte, e eu já compartilhei isso com os jovens, já compartilhei em conversas. Num dado momento ele fala sobre a célula e sobre as mitocôndrias. Não vou dar uma aula de biologia, mas a mitocôndria na nossa célula é o lugar onde a nossa célula gera energia. Você está aí com 37, 36, 37 graus porque as suas mitocôndrias estão lá produzindo energia. Você está de pé porque elas estão ali. E aí ele falou uma frase, ele disse assim: sabe como você pode aumentar o fogo nas suas mitocôndrias e com isso aumentar a energia na sua vida? Você quer saber ou não? Alguns já sabem, né? É a força do desejo. Deus colocou no seu coração, na sua vida, um poder chamado desejo. Quando o inimigo ele toca a Eva, ele desvirtua essa força do desejo para o mal. E aí você encontra textos na Bíblia que falam desse desejo em concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, um desejo muito forte que vai dominando a pessoa e ela vive por aquilo. Aí entram as drogas, né? Também é usado o termo cobiça, paixões, ambições, inclinações, lascívia, inclusive o que apetece. Mas o desejo, ele é um presente dado por Deus. E em Cristo Jesus ele nos é resgatado. E naqueles dias, exatamente no dia 11 de dezembro, de manhãzinha ao acordar, enquanto estava acordando, o Espírito Santo começou a falar comigo assim: deseje o avivamento. E eu acordado, dormindo acordado, comecei a lembrar de palavras, comecei a lembrar de como eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar orando por avivamento. Ficava na sala do meu líder de jovens da época, a gente de joelhos ficava horas orando: Senhor, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Aumenta em nós o desejo do avivamento. E aí veio muito claro para mim: o avivamento não é só dar glória a Deus. O avivamento é você ter prazer na sua vida conjugal, o prazer da vida, estar satisfeito por poder sentar à mesa e dizer: ah, que legal, eu tenho aqui um pão com queijo para comer hoje. Que bênção é poder abraçar meus irmãos, estar junto com eles. Alegria naquilo que Deus lhe confiou e lhe deu, e você pode usufruir e experimentar a bondade de Deus em todas as coisas. Avivamento é receber a vida, o sopro da vida, e curtir aquilo que Deus lhe deu. Olhar para os seus filhos e dizer: puxa, como é bom ser um pai, como é bom ser mãe, como é bom ter um pai, ter uma mãe que cuida de mim. Avivamento tem a ver com uma vida familiar alegre, com a alegria do Espírito Santo, a satisfação. O avivamento tem a ver com uma vida cheia de paz, de descanso na sua mente, no seu coração, livre da ansiedade. O avivamento tem a ver com a liberdade, a alegria de falar das coisas que Deus tem feito na sua vida de uma forma natural, quase que explosiva, daquilo que Deus tem feito, como Ele tem falado em sua vida. E nesse interim, o pastor Arno Paulo, ele recebeu um sonho, também nessa época, outubro, novembro, e ele sonhou com a cruz, e essa cruz, ela estava envolta com um ipê amarelo, ela diferente assim, ela estava embelezada, e o Espírito Santo falou com ele assim, no meio do sonho: embeleze a cruz, deixe a cruz mais cheia de vida, a mensagem da cruz, a palavra da cruz. Ele começou a se esmerar, então até os artistas deles lá começaram a desenhar uma cruz com um ipê amarelo, quando ele está florido, toda aquela beleza dele. E nós começamos a conversar sobre a cruz, a palavra da cruz. Nós tivemos um retiro em novembro, eu falei com eles algumas das coisas que eu falei hoje, que eu vou falar hoje aqui com você. E
nós começamos a conversar e um dia eu perguntei para os pastores aqui, e o tema do ano? O que o senhor está falando com vocês em relação ao próximo ano, 21? E aí, foi numa quinta-feira de manhã, nós conversamos, ficou um ponto em aberto, e aí eu estava, na época, estava caminhando na hora do almoço, e fui caminhar. Eu me lembro exatamente o ponto que eu estava caminhando, quando comecei a orar em línguas e pedir da parte de Deus. E aí eu fui lembrado do texto de 1 Coríntios 1, versículo 18. E eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre esse texto, aqui de 1 Coríntios 18, assim como o pastor Werner já fez, como também o pastor Caio no último domingo, quando diz ali assim: certamente, com absoluta certeza, com precisão, a palavra da cruz, ela é loucura, não tem lógica para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Leia comigo no 3, esse mesmo versículo, 1, 2, 3. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Interessante, né? Cruz ligado com poder. Eu não sei assim o que você imagina quando se fala poder, quando um pastor diz assim: o poder de Deus está aqui, que passa no seu coração, na sua mente. E Paulo, um pouquinho mais adiante, nesse mesmo capítulo, no versículo 24, e ali é o tema do nosso ano que ressaltou, diz assim: mas para os que foram chamados, aí tanto judeus como gregos, independente da sua etnia, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí nós começamos a conversar, e o Espírito Santo testificou: esse ano de 2021 é o ano do poder e da sabedoria de Deus. É o ano de desejar um avivamento no nosso coração sobre o poder que há na cruz, sobre a sabedoria que Deus tem revelado em Cristo Jesus para a sua e para a minha vida. E eu quero te convidar a você começar a desejar hoje: Senhor, aviva em mim a mensagem da cruz, aviva em mim o poder, o seu poder, aviva em mim a sabedoria de Deus. Mexe comigo nesse ano, me dá uma experiência. Você no ano passado foi preparado por Espírito Santo para abrir o seu coração e com isso ter os céus abertos sobre a sua vida. A sua expressão de adoração, ela não pode ser passiva, ela tem que ser ativa, envolvida. A sua expressão física mostra o seu coração, então é necessário expressar. Às vezes eu penso assim: puxa, eu preferia, a minha natureza seria ficar passivo, olhando com a mão no bolso e observando. E o Espírito Santo diz: que você está com a mão no bolso? Expresse-se diante do seu Deus. Havia um tempo que nós éramos chamados de púlpito: expresse-se diante do seu Deus, mostre o seu coração para Ele, como você adora, como você celebra Ele na sua vida, expresse. E Paulo, quando ele escreveu esse texto aqui, é impressionante que Paulo, ele quando chega em Corinto, tem uma virada de chave no ministério dele. Ele chegou em Tessalonique, debaixo de uma palavra, de um sonho que ele teve com um soldado macedônio, que dizia para ele: vem aqui, sobe e ajuda-nos. Ele estava no lado da Turquia, e ele estava tentando evangelizar, e o Espírito Santo estava travando ele, para ele não fazer ali. Aí ele foi dormir: Senhor, então fala comigo. E aí ele foi para Tessalônica, né? Hoje é chamado Tessalonique. E depois ele desce, ele deixa alguns discípulos lá, ele desce e chega em Atenas. Eu não vi lá a distância, mas é uma boa distância, deve dar uns 200 quilômetros mais ou menos de Tessalonique até Atenas. Em Atenas ele tem uma experiência, porque ele se depara com os filósofos gregos. E ele começa a caminhar pelas ruas de Atenas, e ele encontra muita adoração, ele encontra muita idolatria naquele lugar. Ele vê todo tipo da mitologia grega
sendo reverenciada, ele vê as pessoas nas suas filosofias conversando, vê as escolas de Platão, de Sócrates e de outros que estavam ali, que tinham um amor à sabedoria, que era a filosofia. O amor à sabedoria significa a palavra filosofia. E eles com as suas escolas encheram até hoje toda a terra com o pensamento grego. Tanto que as nossas escolas, as nossas universidades estão cheias do pensamento deles. E eles influenciaram tanto o mundo, fazendo discípulos, sentando, conversando, debatendo, compartilhando suas vidas. E eles trabalharam fazendo discípulos. E Paulo chega em Atenas, e depois de estar vários dias lá, em volta da Acrópole, e em volta daquele lugar ele achou uma pedra. E eu estive naquele lugar, eu vi aquela pedra, uma pedra pequena assim, ao Deus desconhecido. Numa dessa eles acharam assim, poxa, a gente já tem tantos deuses, né? Mas numa dessa a gente esquece alguém, então vamos colocar uma pedra aqui. Se alguém aparecer diferente, pelo menos a gente já reconheceu esse Deus desconhecido. E aí já adiantando, volta uma ali, uma imagem anterior, essa aí. Fazer um pouquinho de turismo com vocês. Essa aqui é a Acrópole. Em volta dessa é um monte, né? E lá ali você tinha as escolas dos gregos, e lá em cima você tem um templo de adoração dedicado a um dos deuses. E Paulo encontra essa escola, e naquele mais do lado, ali deve ser o Areópago, onde Paulo pregou. E essa imagem, a seguinte imagem, ela mostra como você vai encontrar esse espaço hoje. A próxima imagem, por favor. Aí está a Acrópole Atenas. Já está deteriorado, não tem tudo lá, mas aquele templo lá, ele ainda está assim, com as estruturas, né, em pé, não tem mais o telhado, ele está ali, e hoje é um centro turístico. E Paulo caminhou nesse lugar ali. E ele encontra então esse lugar ao Deus desconhecido. E aí ele começa a falar do Deus desconhecido para as pessoas. Fala com esse, fala com aquele. E aí os gregos, eles acharam que esse tagarela fica falando tanto assim. E convidaram ele para subir para o Areópago. E lá em Atos capítulo 17 você tem essa história. E Paulo sobe a esse Areópago, é a próxima imagem que tem lá. Hoje você só tem um monte assim, até é difícil de andar ali, que são pedras lisas, mas você tem ali uma pedra grande, onde é que toda a mensagem de Paulo está descrita ali. Creio que alguns irmãos em Cristo foram lá e colocaram aquela pedra com a mensagem de salvação para Atenas, que ainda é atual para hoje. E Paulo, ele vai ali nessa escola, era o lugar onde novas ideias eram discutidas, que eles gostavam disso, de discutir ideias e discutir as filosofias. E Paulo sobe ali e ele fala com eles. E tem uma curiosidade aqui, a próxima imagem, perto dessa Acrópole, você encontra esse anfiteatro. É um anfiteatro aí romano, e os romanos eles construíram esses anfiteatros. E quando eu entrei ali, eu acho que tive uma visão de igreja. Disse, que igreja bonita é essa aqui. Cheguei a entrar num anfiteatro, era 15 mil lugares, assim, nessa mesma estrutura. Eles usam ainda hoje esse teatro para apresentações. Ele assim, apesar da estrutura estar abalhada, mas você pode sentar ali, a pessoa fala lá embaixo sem o microfone e você escuta ela. É impressionante a acústica deles da época. Mas só uma curiosidade aí, um sonho. Eu até comprei um pratinho, tenho lá em casa, quer dizer, está na casa da Jéssica agora, um desses teatros. E nesse discurso memorável que Paulo coloca lá em Atos 17, ele constrói um discurso assim interessantíssimo. A maneira como ele inicia, ele busca os seus ouvintes
e ele fala do que eles dizem, mostrando que ele conhecia, busca eles no lugar onde eles estavam, e ele começa a ministrar e falar com eles, e ele fala com alguns mistérios ali. Quando ele chega e fala sobre a ressurreição de Jesus, eles jogam a toalha. Ah, não, Paulo, você está louco, você está louco. Se tornou uma balbúrdia ali, e acabaram com a palestra que o Paulo estava dando, a mensagem que Paulo estava dando naquele lugar. 2, 3, como é dito nas escrituras ali, o Dionísio e a Dâmaris, eles se convertem. Ele tem alguns ali, e alguns dias depois vem Timóteo com os outros discípulos para Atenas, e Paulo não fica mais em Atenas, ele segue viagem. Ele segue viagem para Corinto. E ele tem ali, naquela distância, você pode mostrar ali, vamos dar uma olhadinha no mapa, aí você tem o mapa do Mar Mediterrâneo, né? Na sua direita você tem ali, embaixo aquele verde, ali é o Egito, né? Cairo. Você tem ali, subindo um pouquinho pelo Mediterrâneo, você tem Jerusalém. Depois, quase lá em cima na curva, você tem Antioquia, da onde Paulo foi lançado para o trabalho missionário. E aí você tem a Turquia, e aí você passa ali ao mar e você encontra a Grécia. E bem no lado esquerdo você tem a Itália, né? A Grécia. A próxima imagem mostra um pouquinho mais de perto a Grécia em si. Aqui você tem Atenas e você tem Corinto. E dá uns 83 quilômetros hoje a distância que está ali. Em Paulo, ele caminha de Atenas até Corinto. E alguma coisa acontece no coração dele nessa caminhada. Porque ele toma uma decisão na vida dele. Muito obrigado pela imagem. Ele toma uma decisão na vida dele, de como ele vai pregar, como é que ele vai dar a ênfase na sua mensagem. Ele percebeu que a maneira como ele estava abordando os gregos na sua sabedoria não estava dando o resultado que ele tinha experimentado em outros lugares. E aí ele toma uma decisão, e ele descreve essa decisão em 1 Coríntios capítulo 2, os primeiros 5 versículos desse capítulo. E eu vou pedir para a gente ler esse texto aqui. Eu, irmãos, quando fui lá ter convosco em Corinto, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não foi a minha capacidade de eloquência. Por quê? Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele tomou uma decisão. Versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estava entre vós. Veja que impressionante a postura de Paulo, né? Às vezes a gente pensa assim, Paulo é eloquente, falando forte, e ele diz, eu estava aí entre vocês em fraqueza, em medo, em insegurança. E ele continua, a minha palavra, a minha pregação, ela não consistiram em linguagem persuasiva, uma capacidade de eloquência, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E ele conclui essa linha de pensamento aqui, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim se apoiasse no poder de Deus. Paulo, nesse texto que ele está descrevendo aqui em 1 Coríntios, a partir do 18 até o final do capítulo 2, ele fala sobre essa dinâmica da sabedoria e do poder do ser humano e da sabedoria e do poder de Deus. Ele começou a carta agradecendo e saudando a igreja, e ele imediatamente aborda um problema de divisão que estava entre eles. Um gostava desse pastor, outro daquele pastor, um dizia que era desse, outro era daquele. Não sei se você já ouviu falar disso. Esse pastor é melhor que aquele, ele fala melhor que o outro, eu gosto desse, eu gosto daquele. E Paulo disse, o que é isso? Aliás, eu morri por vocês na cruz. Quem morreu por vocês na cruz? Não foi o Senhor Jesus? Então nós somos apenas servos, nós somos apenas aqueles que ministram a vocês com o que Deus nos deu. E a nossa fé, ela está baseada em Jesus. E aí, ele no versículo 17, ele diz, eu não fui enviado para batizar, eu fui enviado para pregar a palavra, e para que não se anule a cruz de Cristo. E parece que quando ele fala cruz de Cristo, ele abre um espaço na conversa, e ele começa a falar sobre o poder que há na cruz de Cristo. Ele vai até o final do capítulo 2, e no capítulo 3 ele retoma
a conversa sobre as divisões que estavam tendo lá e dar uma corrigida neles. E esse ponto da palavra aqui, ele é interessante porque a sabedoria, o poder dos homens, se pegar, por exemplo, o poder do conhecimento ou o poder financeiro, às vezes as pessoas nem querem o dinheiro, elas querem o poder que o dinheiro dá. O que é para o ser humano a questão de poder? É questão de dominar pessoas. Faço você dependente com uma palavra que eu tenho e você depende de uma orientação minha. E o poder de Deus não faz isso, o poder de Deus te libera, para que você cresça, você avance. Mas o poder do conhecimento, o poder do dinheiro domina as pessoas, tanto que, como já falamos aí, no mundo existe uma guerra de poder por causa de querer um dominar o outro. E não é o projeto de Deus isso. O projeto de Deus nosso é o serviço, é nos servir, nos ajudar uns aos outros. E a sabedoria, quer dizer, o amor, a filosofia dos homens, a sabedoria grega, que encheu as nossas faculdades, encheu os nossos livros e muitas vezes até encheu a teologia, coloca o ser humano no centro. Hoje chamamos isso de humanismo, onde tudo pelo ser humano, para que ele se sinta bem, afinal de contas, você tem o direito de ser feliz, e o sofrimento não é uma coisa ruim, você não precisa sofrer, e existem algumas linguagens que são desconhecidas a mensagem da cruz. E a sabedoria que nós encontramos, ela questiona todas as coisas, diz para não aceitar autoridade sobre a sua vida, diz que você não precisa de um pastor, você não precisa de um pai na sua vida, você pode fazer as coisas sozinhos, você tem acesso direto para com Deus, você não precisa de nenhum pastor na sua vida. A sabedoria humana, ela diz que você pode caminhar debaixo do seu próprio entendimento, do seu discernimento, e às vezes se fala até de servir o seu próximo, mas no final das contas, a sabedoria humana sempre quer que as pessoas o sirvam. Sempre aquele sentimento que eu ganho com isso. E o resultado da sabedoria humana, nós vemos ao nosso redor: depressão, suicídio. A sabedoria do ser humano leva as pessoas à guerra, leva as pessoas a falar mal uma da outra. A sabedoria humana, ela leva pessoas a dominar, prender uma às outras, e não a honrar e cuidar uma das outras. A sabedoria humana, ela tem entrado na igreja e às vezes, em vez de fazer, tem feito da adoração worship, né? Que às vezes eu preciso ter as luzes e todas as coisas que eu acho bonito, eu acho importante, mas não é isso que nos faz adorar. Isso talvez nos facilita. Mas a nossa adoração é do coração e não de aparência. A adoração, ela é mais profunda. A sabedoria de Deus, ela fala em paternidade, ela fala em discipulado, enquanto que a sabedoria do mundo fala ao nosso redor. E aí eu me peguei na geração, na formação de líderes, quando Deus ele não mandou fazer líderes. O Senhor Jesus não mandou fazer líderes, Ele mandou fazer discípulos. E um discípulo, normalmente, ele é um líder, sim, mas nem todo líder é um discípulo. Há uma diferença grande entre ser um líder e ser um discípulo. E o Senhor Jesus deu orientação: façam discípulos. E quando você olha para esse texto de 1 Coríntios 1,18, vamos ler ele de novo, ver ele de novo. Certamente a palavra da cruz, ela é loucura, não tem lógica, não tem sentido para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Um pouquinho mais adiante diz assim, que aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação, pela loucura da mensagem da cruz. Deus decidiu por um caminho distinto, fora da lógica humana, fora daquilo que nós achamos que seria natural, que seria o lógico. O que para nós é lógico, Deus chama de loucura. E o que é lógico para Deus, o ser humano chama de loucura.
Não, mas não faz sentido. E ao olhar, não sei o que você pensa quando você fala, quando você ouve a palavra poder de Deus. A palavra poder, ela é dunamis, você já conhece isso. E a palavra dunamis, ela é uma palavra de ação. Quando você toca, ela entra em ação e transforma aquela situação. O poder de Deus, ele nunca é estático, ele é sempre, ele é ação, ele entra numa situação e transforma aquela situação. E quando você abre o seu coração para o poder de Deus e abre o seu coração para o agir de Deus, a situação que você está, ela não melhora, ela é transformada. O projeto de Deus não é fazer de você uma pessoa melhor, não é melhorar a tua carne. O projeto de Deus não é fazer de você uma pessoa melhor. A lei tentou fazer isso e não conseguiu. O poder de Deus é aquilo que William estava falando aqui, já no início, na palavra de oferta. É a transformação. O poder de Deus é transformação de natureza. O poder de Deus, quando Ele toca a nossa vida, Ele transforma a sua vida, você que é uma criatura de Deus, que é criado conforme a imagem de Deus, você, quando tem contato com o poder de Deus, você é transformado em um filho, em uma filha. E alguns percebem, sentem, outros não percebem, não sentem isso como os outros. Um é mais analítico, o outro é mais artista. Cada um percebe de uma forma o poder de Deus. Às vezes aquele que é mais analítico, aquele que é mais engenheiro, ele não consegue entender, ele fica mais na dele, mas como é que o poder de Deus, ele quer entender na lógica, e às vezes ele percebe o poder de Deus de uma forma mais palavra mais tranquila, mais objetiva. Ele percebe aquele poder de Deus agindo na vida dele. Quanto que o que é mais criativo, ele percebe muito mais nas suas emoções, ele é tocado de uma forma distinta. E tanto um como o outro, independente de como cada um é, o poder de Deus opera na nossa vida. Quando você crê na palavra da cruz, você se conecta ao poder de Deus e Ele opera na sua vida. Por exemplo, o mais básico de todos, o perdão de Deus. O perdão é um poder que Deus manifesta na sua vida. Basta eu apenas reconhecer e dizer: Senhor, é verdade. Falar dos outros desagrada ao Senhor, desonra ao Senhor. Deus é fiel, Ele é justo, para te perdoar e te purificar de toda injustiça que o falar mal dos outros gerou, das maldições que foram trazidas ali. O poder de Deus, quando nós falhamos uns com os outros e reconhecemos diante de Deus e pedimos perdão uns aos outros, o que Ele faz? Ele cura os relacionamentos. Um casal, quando ele está em conflito e ele se rende a Deus e busca em Deus a restauração do casamento, o poder de Deus entra para a restauração de todo o relacionamento. O poder de Deus, ele é transformador e ele começa no perdão. E hoje eu fiquei impactado, o Espírito Santo falando assim, que quando nós temos dificuldade de perdoar pessoas, é sinal de que a gente se afastou do perdão de Deus, que não considera Ele mais na nossa vida. Aí a gente começa a ter dificuldade em perdoar pessoas. E quando você começa a se conscientizar e celebrar o perdão de Deus na sua vida, não tem como mais você segurar o perdão com relação às pessoas. É vergonhoso para nós não perdoar uma pessoa. Por quê? Porque Deus é tão generoso conosco. Deus nos perdoou tudo. Como nós vamos segurar alguma coisa contra alguém outro? Então, quando nós celebramos e adoramos aquele que nos perdoou, o perdão ele ganha força e o poder transformador, ele vem sobre as nossas vidas e nos toca profundamente e nos envolve. E nós podíamos avançar. Você pode experimentar o poder de transformação
ao perceber e crer na mensagem, na palavra da cruz. Poderíamos falar falamos um pouquinho do perdão, poderíamos falar da bênção e da maldição. A maldição é uma força operante na vida de muitas pessoas, mas quando você se chega e recebe o poder da cruz na sua vida, essa maldição ela é cortada, ela é anulada. E você, de uma situação amaldiçoada, você entra numa situação abençoada pelo poder da mensagem da cruz, crendo que Jesus levou sobre si toda a maldição. E quando uma maldição ela quer se manifestar na sua vida, alto lá, Jesus levou na cruz. E você resiste, repreende e entra na dinâmica do poder de Deus, no poder da bênção na sua vida. Você, às vezes, pode ser atacado pela morte, por pensamentos de desânimo, desencorajamento. E é um ataque, não é um ataque virtual, é um ataque verdadeiro das trevas, é espiritual que acontece. E aí, eu me conecto ao poder de Deus. Digo, mas Jesus me deu vida e me deu a vida em abundância. Esse sentimento de morte, esse sentimento de desânimo, isso não me pertence, isso não é da cruz, isso não é do Espírito Santo. E eu tomo autoridade e resisto isso, ordeno que vá embora toda a opressão maligna e experimento o poder da cruz transformando o meu coração em vida e abundância. Essa vida está aí dentro da sua vida. Você tem abundância dentro de você. Deus colocou ela porque Ele colocou em você o Espírito Santo, e do seu coração flui rios de água viva. Isso é avivamento. O poder de Deus, ele entra numa situação de vergonha e leva você para uma experiência de dupla honra, de ser reconhecido plenamente em Cristo Jesus. O poder de Deus entra numa situação de miséria e te põe e estabelece em riqueza. O poder de Deus entra numa situação da onde nós não sabemos o que fazer, da ignorância. Eu achei um gozo, assim, uma alegria ver o testemunho do Davi Rebolo. Ele disse: o que a gente faz quando a gente não está com uma dificuldade e financeira, por exemplo, não sabe o que fazer? A gente fica lá quietinho no canto e a gente se conecta ao trono de Deus. E aí você recebe uma revelação, um entendimento, e você atua. Ele testemunha que ele estava buscando a Deus e Deus falou para ele o seguinte: venda a tua empresa. Ele diz: mas Deus, a minha empresa, eu vendo $1.000 e tiro $1.000 limpo. Onde que tem uma empresa assim? Está voando, Deus. Mas ele não quis, ele já aprendeu, né? Não questionou Deus, obedeceu, vendeu. E quando ele recebeu o último pagamento, era fevereiro de 2020. Não perdeu nada, multiplicou todas as coisas. E ele não faz negócio com crente, ele só faz com incrédulo, para trazer o dinheiro para o reino de Deus. Ele dá o testemunho dele, que ele vivia em plena miséria, abaixo da linha de pobreza, abaixo da linha da miséria. Vivia numa casa na divisa ali de Bagé, naquela região Uruguai, Argentina, Uruguai, Brasil, né? E o pai brasileiro abandonou e ele ficou com a mãe numa situação de extrema pobreza. Comia comida que os outros não queriam mais comer. Não tinha calçado. A casa dele era chão batido. Quando se conhece aquelas casas de lona, ou só de algumas madeiras, era a casa dele. E ele conta assim, é de chorar quando ele começa a contar a situação. Eles não tinham banheiro dentro de casa. A casa deles, tudo era ali. Fogo era fogo, tinha que catar uns gravetos para tentar esquentar alguma coisa. Era tudo ali, naquele mesmo lugar. E um dia, alguém convidou ele para um retiro de adolescente. Ele pensou: uau, vou comer? Vou jogar bola?
e vou tomar banho no rio, porque era do lado do rio. Ele foi lá. E naquele retiro ele foi impactado com o poder de Deus. Ele foi transformado aos seus 14 anos. E aí começou a frequentar a igreja. E um dia ele escuta na igreja: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E ele, que estava em plena ignorância sobre as coisas de Deus, quando ele ouve aquela frase, que você já ouviu tanto, que você sabe de cor e salteado, e sabe inclusive que é lá em Gênesis 12:3 que é colocado isso. Ele ouviu aquela palavra, e aquela palavra veio com uma revelação para ele. Ele disse: eu não sei o que aconteceu, mas aquela palavra entrou dentro de mim. E eu comecei a orar em cima daquela palavra, e disse: Deus, o Senhor, também eu aprendi ali que o Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor diz que a bênção de Abraão também, a minha família pode ser abençoada. E eu posso ser abençoado pelo Senhor. E ele começou a orar, se não me engano, 3 anos ele ficou perseverando em cima dessa oração, dessa palavra profética que ele recebeu, que entrou no coração dele. E ele, depois de 3 anos, ele teve um irromper. E aos 18 anos ele começou uma empresa, teve uma experiência negativa, começou outra, e em poucos anos ele mudou do Uruguai para o Chile. Ele prosperou tanto, até ele diz assim: a prosperidade, ela não é uma técnica, é um vento do Espírito. Prosperar que vem da parte de Deus, ele vem junto com esse vento do Espírito. Até ele chama isso do segundo vento, dos 4 ventos, o segundo vento é esse. E ele experimentou isso na sua vida e começou a crescer, trabalhar, veio para começar a pregar a palavra, teve experiências acima de experiências com Deus, que você lê nos livros deles, que muitas vezes é difícil de compreender. E aos 37 anos ele disse: pai, eu já tenho tanto, posso me aposentar? Para que eu só possa pregar a palavra de Deus? Aí se aposentou. E hoje prega a palavra de Deus. No ano passado, de outubro, novembro, dezembro, ele fazia 2 congressos por semana, de 3 dias, como ele fez conosco aqui, pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. Ele diz: Deus me tirou da miséria, do menos que nada, por uma revelação. É o poder da cruz operando na vida de uma pessoa, transformando o seu coração. Ele estava destinado à miséria. A situação social dele era de briga, era de morte, e Deus tira ele de lá. O poder de Deus na nossa vida, ele muda, transforma a nossa natureza. Nós não estamos numa dinâmica de desenvolvimento, nós estamos numa dinâmica de transformação de vida. Eu gosto muito de 2 Coríntios 3, 17 e 18, onde está o Espírito do Senhor. Nós avançamos, contemplamos ao Senhor, e de glória em glória nós somos transformados. O importante é ter a mente transformada, ter o coração transformado, ter a manifestação da natureza divina em nossas vidas, no perdão, na bênção, na vida abundante, na justiça divina, na dupla honra, na riqueza, na luz, na saúde. As conquistas que o Senhor Jesus estabeleceu na cruz são conquistas de transformação de vida. E é seu, pela pregação da cruz. Daquilo que é loucura, mas como assim? Não faz sentido. O pastor falou uma coisa, mas a sabedoria humana chama a palavra rema da parte de Deus como loucura. E aí se perde. Mas os que creem, recebem essa palavra e são transformados na sua natureza e vivem essa palavra de uma forma distinta. E você e eu, nós temos isso, e isso é nosso. Crer na palavra da cruz, simples assim. Crer e você recebe o perdão. Crer na revelação daquilo que Deus está te mostrando, que Ele quer revelar por seu intermédio, e você recebe. O pastor Arno e eu, nós estávamos conversando ontem à noite, quando nós saímos da ministração ali com o Davi, e ele dizia: puxa, a gente tem recebido a ministração da graça. É importante entender. E nós nos lembramos da palavra do pastor Pio, que diz:
numa das reuniões que ele teve conosco, disse: quando o Senhor Jesus ele entrou na nossa vida, e nós éramos escravos do pecado, escravos das trevas, o Senhor Jesus foi lá, pegou a chave do diabo e abriu a prisão. Disse: você está livre. Só que para sair da prisão, ele não foi lá dentro para nos tirar. Ele envia o irmão, ele envia a irmã, mas eu tenho que começar a tomar atitudes de busca, de querer, de demonstrar pelo meu falar, em primeiro lugar, no meu crer, na minha postura de oração, de busca das coisas de Deus, de focar naquilo que Deus tem preparado e separado para nós. Citei aqui só Davi como um exemplo fresco que está na minha memória. 3 anos orando em cima de uma palavra até romper e ter uma experiência extraordinária. Hoje ele diz assim: eu posso financiar um curso para minha filha numa das melhores faculdades dos Estados Unidos e pagar R$400 mil e não pesar no caixa. Glória a Deus, né? Deus tirou louco as coisas que não são para que sejam, para envergonhar a sabedoria humana. Não é assim que esse texto que quando você lê, ele diz aqui. Deus não está preocupado em quanto você sabe, quanto que você tem. Deus está desejoso em ter do seu coração a sua fé, de você concordar com Ele, de você dizer: sim, Pai, eu recebo essa palavra. E de você pegar essa palavra e orar essa palavra e romper nessa palavra e não ficar parado, demonstrando a sua fé, a sua busca, a sua sede. Deus abre as portas, mas você precisa entrar. Deus te dá a palavra, mas a busca é nossa, o romper é nosso. E onde começar? Aonde existe toda a briga de poder, aonde a primeira decisão, ela precisa ser tomada. É onde a Eva foi atingida e também Adão foi atingido. E é onde o diabo tentou Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas. 3 são citadas como exemplo. E uma delas, o diabo disse assim: só beijar meu pé aqui, e tudo é teu. Só me adore. E quando você vai olhar na história da humanidade, a adoração é o primeiro vento, ou como o Rebolo diz, é o vento matriz. É o primeiro vento. É o vento que define as nossas vidas, a quem nós adoramos. É onde a batalha verdadeira, a batalha espiritual acontece, na nossa adoração. Em quem nós valorizamos, em quem nós damos honra, em quem nós celebramos na nossa vida. Às vezes as pessoas dizem assim: eu adoro dinheiro, eu adoro comida, eu adoro tal pessoa, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Mas nós adoramos o nosso Pai Celeste. Nós adoramos o Espírito Santo que habita em nós. Adoramos a mensagem da cruz. E sabe quando que a nossa adoração é pedida? No momento da nossa fraqueza. Porque quando na nossa fraqueza, Paulo escreve isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que é na fraqueza que o poder de Deus ele se aperfeiçoa. Isso não tem lógica. Eu quero me sentir, eu tenho a força. Não me sinto capaz. E na fraqueza, você começa naquela fraqueza, no seu ponto fraco, nos seus medos, nas suas inseguranças, você começa a adorar a Deus. Se é na saúde, você adora aquele que te sara. Se é nas finanças, você adora aquele que te supre. Se é no medo, você adora aquele que é a tua fortaleza, que é a tua segurança. Se é
no desafio que você se encontra, no desânimo, você adora aquele que te dá a alegria da vida. Se eu não sei o que fazer, eu vou adorar o meu Pai, que sabe todas as coisas. E começo a adorar, o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Meu Pai, Ele me guia pelas veredas da justiça, e falando isso contrário às minhas emoções, falando contrário às circunstâncias ao meu redor. A adoração, ela tem, não é só o cantar, a adoração tem a ver com o que você dá peso, você dá valor, você celebra na sua vida. O que toma as tuas emoções e os teus pensamentos, o que toma o teu dinheiro, o que toma a tua atenção, o teu pensamento, é isso que você adora. E ao adorar o Senhor, você vai perceber a manifestação do poder de Deus. E a adoração, ela tem quatro níveis, 4 momentos. Primeiro é o som. Às vezes você escuta aqui, oh, 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 oh. Aí você escuta que Júpiter tem um som. Tum. Aí você escuta que os animais, os golfinhos, as baleias emitem sons. E aí as escrituras se dizem que toda a criação adora Ele. Às vezes você tem um som, um gemido dentro de você. E você simplesmente expressa Ele diante de Deus. Em sua rendição, em sua entrega a Ele, você celebra Ele. Aí depois você encontra nas escrituras as experiências e entra o Melquisedeque, entra Abrão e você começa a ver que eles apresentavam sacrifícios. Sacrifícios de animais. E o sacrifício sempre é uma manifestação de poder. O som é uma manifestação de poder. A palavra é uma manifestação de poder. No poder da palavra, da vida e da morte, né? É o som que você emite. Ele tem poder em si. Aí você olha para os sacrifícios, e quando as pessoas olham aí, você às vezes vê pessoas querendo ser eleitas, elas têm invocação de sacrifícios para obter poder. O sacrifício, quando é ligado à sua santidade, mostra a intensidade do poder daquele sacrifício que se está apresentando a Deus. A sua santidade potencializa o seu sacrifício. Por isso, no meio das celebrações está incutido, hoje você não oferta bois, você não oferta outra coisa a não ser o fruto do seu trabalho, que é as suas finanças. E esse é o momento, porque que ele está colocado no meio da celebração, junto com o louvor, porque ele faz parte da sua adoração, porque você coloca a sua adoração em seu Deus, o seu apoio, a sua confiança no seu Deus, e por isso você apresenta um sacrifício. Você não vem de mãos vazias, como diz as escrituras, mas já em casa você vai se preparando. Senhor, o que o Senhor hoje pede de mim? O sacrifício, a segunda adoração. E aí você segue nas escrituras, você encontra Davi. Davi, ele era um músico, né? Ele tinha inventado os seus instrumentos de corda, e quando ele é estabelecido o rei, o que ele faz? Ele estabelece 24 horas de adoração, ele estabelece os turnos de adoração, o louvor, eles inventam os instrumentos, as harpas, eles inventam os instrumentos, o cântico, os corais. Eles têm uma experiência da adoração profética, e por intermédio do louvor, do cântico, eles celebram a manifestação de Deus no meio do seu povo. E aí vem o Senhor Jesus e pergunta para ele, aonde que tem que adorar? Uns dizem que é no Monte de Jerusalém, outros dizem no Monte de Samaria. Jesus diz é outro monte. Ele fala em adoração em espírito e em verdade. Onde você, do seu espírito, você tem uma entrega total e plena diante de Deus. Você é verdadeiro diante de Deus.
quero te convidar, nesse ano, você desejar da parte de Deus: Senhor, aviva em mim a manifestação do seu poder, da sua sabedoria, os seus pensamentos, os seus caminhos é que me importam. E comece aonde? Com o seu desejo de avivamento, na sua adoração, na sua expressão de reconhecimento de quem você é. Faça seu trabalho, seja em casa, numa limpeza, seja num grande negócio que você vai fechar, num contrato que você vai assinar ou supervisionar, aonde você está fazendo, servindo pessoas. Faça em adoração ao seu Pai, porque o nosso trabalho é uma adoração. Em reconhecimento da bondade dEle na sua vida, faça da sua vida uma expressão de adoração, e você vai perceber o poder de Deus agindo na sua vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe venha aqui à frente. O avivamento, a vida de Deus, ela flui a partir da mensagem, a palavra da cruz. E a cruz de Cristo, ela manifesta o poder e a sabedoria de Deus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Amém? Então talvez você tenha um momento, um ponto na sua vida de fraqueza, de medo e insegurança sobre esse ano. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e começar a adorar a Deus sobre essa situação. E você dizer: obrigado, Deus, que o Senhor é minha força e fortaleza, é minha segurança. O Senhor é minha saúde, o Senhor é minha paz. Comece a adorar a Ele, sobre a sua vida, sobre tudo que Ele tem lhe dado.